Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar contando para vocês a história de Davi. Vocês lembram de Davi? Aquele pastor que havia sido escolhido para ser rei de Israel? Agora ele não é mais um pastorzinho, ele se tornou o rei Davi, com direito a uma coroa, um manto, um palácio e tudo que um rei queria ter. Sabe? Quando Davi se tornou rei, ele fez coisas boas, mas ele também fez coisas ruins. A nossa vida é assim, não é? Às vezes nós fazemos as coisas certas, as coisas boas, mas sempre tem aquela vez que a gente acaba pecando e fazendo o que desagrada a Deus. Com Davi não foi diferente. Ele ganhou batalhas, ele ajudou o povo de Israel, mas ele também pisou na bola algumas vezes. E hoje eu vou contar para vocês uma história sobre um grande pecado de Davi e o que ele aprendeu depois de ter cometido esse pecado. Essa história está lá na Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Davi havia se tornado rei depois que Saul tinha morrido. Vocês lembram de Saul? Era para o filho de Saul ser rei, não era essa a lógica? Jonatas, que era o filho mais velho de Saul, deveria ser rei. Mas, se você se lembra das outras histórias que eu contei, Saul desobedeceu a Deus e ele não se arrependeu. Deus, então, escolheu Davi, alguém de fora da família de Saul, para se tornar rei de Israel. Depois que Saul morreu, então, Davi estava lá, no palácio, reinando, comandando um grande exército, até que um belo dia ele estava à toa, sem muita coisa para fazer, e avistou ao longe uma bela mulher. O seu nome era Batseba. Davi então olhou Batseba, achou ela muito bonita, ficou curioso e falou: eu quero que ela seja minha esposa. Ele foi lá então e a trouxe para viver no palácio com ele. Só que, pessoal, tinha um problema. Batseba era casada. Seu marido se chamava Urias e ele fazia parte do exército do rei Davi. Davi não deveria ter ficado com Batseba, porque isso era adultério. Sabe o que é isso, gente? Adultério é um relacionamento entre duas pessoas que já são casadas com outras pessoas. Davi roubou a mulher de Urias. Isso desagradou a Deus, isso era um pecado. Inclusive, lá nos 10 mandamentos, um deles diz: não adulterarás. Davi sabia disso, né? Mas ele estava todo se achando: agora eu sou rei, sou poderoso. E a gente já viu essa história. Alguém achar que não precisa obedecer a Deus porque é poderoso, porque tem tudo. Sabe? A história fica pior. Quando Davi teve esse relacionamento com Batseba, ele sabia que Urias estava atrapalhando. Então ele decidiu acabar com esse problema. Ele mandou Urias para a frente de batalha, sabendo que Urias iria morrer. Ele foi responsável pela morte de Urias. Com isso, Davi cometeu mais um pecado. Ele mandou matar Urias. Lá nos 10 mandamentos também fala, né? Não matarás. Olha só quanta coisa ruim de uma decisão que o rei tomou. Uma decisão que desagradou a Deus. Deus então sabia tudo o que estava acontecendo, mas Davi achou que ia passar ileso nessa história. Deus mandou um profeta falar com Davi, o profeta Natã, até que Davi percebeu o seu erro. Sabe,
O erro dele teve consequências muito tristes. A morte de Urias, a morte de um filho que Batseba estava esperando, ela estava grávida. Mas Davi, né, ficou muito triste com tudo isso, né? Claro, seu filho havia morrido, mas ele precisava resolver um problema com Deus. Ele pecou, mas ele precisava se arrepender. E essa foi a lição que Deus quis ensinar a Davi. Que mesmo ele sendo um rei, ele precisava aprender a pedir perdão. Imagina você um rei todo-poderoso pedindo perdão? Pois é, todos nós precisamos aprender a obedecer e a pedir perdão. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele percebeu o seu pecado e ele disse para Deus que, se fosse possível, ele gostaria que Deus o perdoasse. O que vocês acham que aconteceu? Deus perdoou. Quando a gente pede perdão, Deus ouve e nos perdoa. E Ele nos ajuda a não cometer o mesmo pecado novamente. Espera só um pouquinho que eu vou te explicar um pouco melhor como funciona essa história do perdão. Vamos imaginar que essa água representa o que tem dentro do nosso coração. Até o momento que você comete um pecado. Olha o que aconteceu com o coração. Ele ficou escuro, representando tudo aquilo de ruim que aconteceu. Você desagradou a Deus, desobedeceu a Deus com o seu pecado. Se a gente parar por aí, é isso que vai acontecer. O coração vai ficar cada vez mais sujo, porque a gente vai pecar. Infelizmente, faz parte da nossa natureza. A gente pode até tentar ser super bonzinho, mas nem sempre dá certo. Mas a história não para por aí. Quando nós pedimos perdão, lembra que eu falei? Deus perdoa. O perdão, ele vem para nós através do sacrifício de Jesus, através da cruz. Quando Jesus morreu por nós, lá na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Você sabia disso? Ele pagou um preço muito alto pelos nossos pecados. Ele pagou o preço da sua vida. Foi com o seu sangue que ele nos purificou. É como se toda aquela sujeira do nosso coração fosse limpa pelo sacrifício de Jesus. E aí, olha o que aconteceu. O nosso coração ficou limpo novamente. Quer dizer então que eu posso sair pecando, que é só limpar o meu coração? Não, não é assim. Deus, quando Ele limpa o nosso coração, Ele também deseja que a gente não peque mais. Mesmo que nós pequemos novamente, Ele vai estar disposto a nos perdoar, se nós nos arrependermos de verdade, de todo o nosso coração. Então, que essa possa ser a sua oração hoje. Que Deus perdoe os seus pecados e te ajude a não pecar mais. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigada por essa história de Davi. Muito obrigada porque o Senhor nos ensina a pedir perdão, a nos arrepender do pecado. Que o Senhor perdoe e purifique os nossos erros e que nós possamos agradar ao Senhor cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.